Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Você pode sentar? Deus é Espírito. Essa é a nossa terceira aula do estudo que trata sobre os atributos de Deus. E hoje nós estaremos tratando desse assunto. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não era um ser material ou corpóreo, ou seja, que possua um corpo físico, assim como o nosso. Ele não está sujeito a condições de existência naturais, nem confinado a nenhuma restrição física, tão comum a cada um de nós. Ele é Espírito, é invisível, mas real, e nunca foi visto por homem algum. Além disso, veremos também que ele é uma pessoa que possui intelecto, que possui vontade e se relaciona. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, essa palavra, esse estudo de hoje trata sobre Deus como Espírito. E logo aqui, nessa breve introdução, nós podemos observar, nós podemos entender que o Deus da Bíblia, o Criador de todas as coisas, ele não pode ser visto por homem algum. É o Deus invisível, conforme trata a palavra de Deus. Porém, ele é poderoso, porém, ele é real, porém, ele é uma pessoa. Ele é alguém com quem nós podemos nos relacionar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Então, espero que todos abram a Bíblia e todos leiam junto comigo, amém? Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Deus é Espírito. 1 Timóteo 1,17 diz o seguinte, por favor, leiam comigo. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Então aqui Paulo, a gente já vê Paulo falando, inclusive de alguns atributos de Deus aqui, como imortalidade, como sabedoria, glória. Então, e o que nós acabamos de dizer, que Deus é Espírito, e o Espírito ele é invisível, ele não pode ser visto, ele não pode ser concebido pela ótica humana. Deus é invisível. Agora, pensando nisso, irmãos, eu tenho uma pergunta para nós aqui nessa manhã e também, desde já, eu já quero trazer a resposta para nós. Ora, se nós estamos servindo a um Deus que a gente não pode ver, se nós estamos servindo a um Deus que é Espírito, como podemos ter a certeza de que estamos servindo ao Deus verdadeiro? Como podemos conhecê-lo? Se eu estou adorando, se eu oro, se eu levanto a minha mão, se eu canto para alguém que eu não estou vendo, para alguém que eu não sei qual é a forma correta, eu não sei. Como? João, capítulo 6, versículo 46. Abra, por favor. Diz assim. Pode ler comigo? Amém? Glória a Deus. Não que alguém visse ao Pai, a não ser
aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Amém? João 6:46. Jesus está tratando dele mesmo. Mais à frente a gente vai ver um outro versículo que fala sobre isso. Jesus está tratando dele mesmo. Eu quero destacar nesse versículo a parte que diz, a não ser aquele que é de Deus. Jesus está falando, está se referindo a si mesmo. Porém, vamos continuar. Capítulo 14 agora, versículo 6 e versículo 7. Vamos lá. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para mais uma referência? Bem, irmãos, antes de irmos para mais uma referência, aqui está, esses versículos a gente já tem a resposta para a pergunta que foi feita anteriormente. Como é que eu posso ter a certeza de estar levantando a mão, de estar orando, de estar adorando a alguém, né? Como nós falamos aqui, Deus é uma pessoa, alguém que eu não posso ver, alguém que eu não sei como é. Como eu posso ter essa certeza? Como eu posso conhecê-lo? A resposta está nesses textos e em alguns outros que a gente vai citar aqui. Através da revelação da pessoa de Jesus Cristo. Foi o que a gente acabou de ler aqui. No capítulo 6, a gente leu aqui, eu destaquei esse trecho, a não ser aquele que é de Deus. Versículo 6, capítulo 6, versículo 46. A não ser aquele que é de Deus, ou seja, Jesus falando de si mesmo. E agora, no capítulo 14, no versículo 6 e 7, Jesus diz, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe o que isso significa? Segurança. Segurança para nós, certeza para nós, confiabilidade para nós. De sabermos que nós erguemos as mãos não para alguém que não existe, mas para alguém que, apesar de eu não ver, é completamente misericordioso, poderoso e Senhor, Criador de todas as coisas, o nosso Deus, porque o próprio Jesus o revelou para nós e tem revelado para nós, irmãos. Eu não estou adorando, eu não estou louvando, eu não estou servindo a um nada, mas eu estou servindo a uma pessoa, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, e não apenas Criador, mas aquele que criou e sustenta todas as coisas. Isso é segurança para nós. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando nós analisamos a palavra de Deus, nós podemos ter segurança de que estamos andando no caminho conforme Deus estabeleceu. Sabe por que, irmãos, estamos dizendo isso? Porque algumas pessoas perguntam, como é que eu posso saber se eu estou andando no caminho correto? Como é que eu posso saber se eu adoro de uma forma correta, se eu faço as coisas de uma forma correta? Ora, analisando a palavra de Deus. Como nós temos falado desde a primeira aula, a maior fonte de revelação de quem Deus é está na palavra de Deus. O que diz a palavra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é luz para o meu caminho? A, B ou C ou D? Não, a palavra de Deus. E é por meio da palavra que eu sei quem Deus é. Eu conheço o caráter de Deus. Eu sei qual é a forma para que eu venha adorar a Deus, para que eu venha me comportar diante de Deus. Aleluia. A segurança de servirmos ao único e verdadeiro Deus, invisível, mas real. A forma como podemos entender como o Criador está na revelação que Jesus traz a nós, e esta por meio da sua poderosa palavra. João, capítulo 1, versículo 18. Por favor.
Deus é espírito. E nós não podemos vê-lo, mas ele é real. Aleluia. João 1:18. Veja o que João diz. Veja o que o apóstolo João diz. João 1:18 diz o seguinte. Leiam comigo, por favor. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, para fechar essa primeira parte aqui, para responder essa pergunta, como eu conheço a Deus, que é invisível, que eu não posso ver. Aliás, nós também não podemos ver a Jesus, mas os discípulos, os apóstolos viram. Mas qual é a maior fonte? E nós já falamos aqui, a poderosa palavra de Deus. É a maior fonte de revelação de Deus, do seu caráter e de tudo aquilo que Ele é. Amém? Então, fechando aqui essa primeira parte, o tópico 1, de que Deus é Espírito. Ele é invisível, Ele não tem a mesma composição que a nossa, por isso Ele não tem as limitações que nós temos. Ele não foi criado, Ele já existia. A Bíblia declara que de eternidade a eternidade Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas, irmãos, dentro desse assunto, a gente precisa trazer um esclarecimento. Porque, infelizmente, estamos vivendo dias de falsos profetas. Infelizmente, estamos vivendo dias de falsos doutores. Dias de distorção da palavra de Deus. Dias em que pessoas sentem comichão nos seus ouvidos e negam a verdade bíblica. E por que nós estamos falando isso? Primeiro, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Deixa marcado em João 1:18, por favor. Deixa marcadinho aí. E abre a sua Bíblia comigo lá no livro do Êxodo, capítulo 24, versículos 9 e 10. Para a gente tratar desse esclarecimento aqui. Lá no Antigo Testamento, lá no início, depois de Gênesis. Êxodo, capítulo 24, versículos 9 e 10. Amém? Glória a Deus. O povo está ficando bom. Vamos ler? Vamos lá. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Amém? Vamos parar aí. Onde é que nós estamos querendo chegar? Volta lá para João 1:18 e lê de novo comigo, por favor. Estava marcado, não estava? Você deixou marcado? Então vamos lá. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E agora, irmãos? Como é que a gente lida com essa aparente contradição? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente lida com isso? De que o Deus invisível, de que o Deus que é espírito, que é invisível, que nunca foi visto por homem algum, como é que a gente lida com isso? Com essa aparente contradição? Essa aparente contradição é um prato cheio para essas pessoas que eu citei anteriormente. Porém, nós não podemos nos esquecer, e nós temos aprendido aqui com o nosso pastor Alan, algo muito, muito, muito importante, que, na verdade, é o primeiro princípio, dentro dos 10 princípios bíblicos que definem a nossa igreja. E qual é? A Bíblia, com a Bíblia se explica.
É o primeiro princípio dentro daqueles 10 princípios que nós já estudamos, que o pastor Alan já passou para a gente, o pessoal do alinhamento doutrinário já estudou também, o pessoal do discipulado. E qual é esse princípio? Partindo desse princípio, buscamos compreender um texto bíblico examinando o seu contexto e, se necessário, recorreremos a outros textos bíblicos que possam ajudar na sua elucidação, sem desconsiderar os aspectos históricos e culturais da época em que foram escritos. Como a gente resolve essa aparente contradição? Aparente. Quero deixar isso muito claro, porque não há contradição na palavra de Deus. Ouça o seguinte: a aparente contradição é esclarecida quando compreendemos que João quis dizer que ninguém viu a Deus como Ele realmente é, na sua completa essência. É isso que o texto quis dizer. Essas referências na teologia são chamadas de, você não precisa guardar esse nome não, tá? É só para conhecimento. Antropomorfismo. Ou seja, esse termo significa forma de homem. Ocorre quando Deus quer comunicar uma verdade sobre si mesmo de maneira compreensível à limitada mente humana. Então, o que aconteceu aqui? Qual a relação que há entre Êxodo 24 e tantos outros textos que falam, que tratam, sobre esse assunto, com João 1,18, que diz que Deus nunca foi visto por ninguém? Qual é a relação que há? Eu vou continuar lendo aqui, depois eu explico. Só lembrando de mais uma coisa, irmãos. O Antigo Testamento é sombra daquilo que haveria de ser revelado no Novo Testamento. O que é uma sombra? A sombra tem nitidez? Sim ou não? Você consegue saber de fato o que é aquilo quando é uma sombra? Não. Só quando de fato aparece aquilo que está fazendo a sombra, não é assim? Então, essa questão aqui de que os anciãos viram a Deus, esse termo aqui, antropomorfismo, e a gente vai continuar falando para ser um pouco mais claro. Vamos lá. 1.2, antropomorfismo. Alguns questionam por que a Bíblia às vezes fala de Deus como se tivesse um corpo. Por exemplo, Isaías, só estou citando um exemplo, não é para abrir, por favor. Isaías 59, versículo 1, menciona a mão e o ouvido. Se quiser anotar, pode anotar. E ouvido de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, fala dos olhos de Deus. E tantas outras passagens na Bíblia falam sobre a boca de Deus. Outras falam sobre os braços de Deus. Todos esses versículos são exemplos, e outros que eu não falei aqui, são exemplos de antropomorfismo. E o que é isso? É uma maneira de descrever a Deus com termos anatômicos ou emocionais, para que os seres humanos possam melhor entendê-lo. O uso do antropomorfismo uma forma de linguagem, que é uma forma de linguagem figurativa, não significa que Deus tenha um corpo real. Portanto, para que pudéssemos obter algum conhecimento de Deus, Ele falou a nós de uma forma inteligível. O que é inteligível? De uma forma compreensível para nós. Em seu amor, graça, misericórdia e bondade, Deus se comunica de maneira perceptível a nós. Em outras palavras, podemos dizer que Deus desce ao nosso nível de comunicação para falar conosco em nossa própria linguagem. E para finalizar essa parte, como diz R.C. Sproul, Deus se comunica conosco como um pai fala com o seu filho pequeno. Então, entender essas questões da boca de Deus, debaixo das asas, dos braços de Deus, é uma figura, que o próprio Deus se utilizou para que nós pudéssemos ter compreensão daquilo que Ele quis revelar, daquilo que Ele quer revelar. E nisso não há contradição.
quando nós lemos na palavra que Deus é Deus invisível, mas que Deus é Espírito, mas que de fato Ele é real. Não há contradição alguma, irmãos. E que isso fique muito claro para cada um de nós. Porque essas linguagens que nós encontramos na palavra é para a nossa própria compreensão, como nós acabamos de ler aqui. Aqueles que são pais, ou aqueles que virão a ser ainda, sabem que quando vão transmitir alguma coisa para uma criança, você não vai usar um vocabulário rico, vamos dizer assim, para com seu filho pequeno. Ou usaria? Sim ou não? Não. Claro que não. Você usa um vocabulário que você se certifica de que ele está compreendendo. Não é assim que acontece? Uma criança pequena, olha, não pode fazer isso. Não coloca o dedinho ali na tomada. Olha só, vai fazer dodói. Não é assim que a gente fala? Com a criança pequenininha, não pode, faz dodói. Quando eu falava com a Mariana, eu falava, vai para o hospital, tá? Ela, vai para o hospital? Hospital? Era a linguagem dela, né? Vai para o hospital, hein? Eu falava assim com outras crianças. Olha, não pode, vai para o hospital. E eu falava com ela, eu abaixava assim, bem pertinho dela, olha, filha, não pode fazer isso. É como se Deus, como nós estamos falando aqui, baixasse para nós. Não Deus deixasse de ser quem Ele é, amém? Quero deixar isso muito claro. Mas é como se Deus, Ele trouxesse uma linguagem compreensível a nós, irmãos. Por quê? O que a gente vai perceber aqui, que Deus é infinitamente grande em tudo que a gente pode imaginar. Então, imagina se Deus se revela Ele se revela dentro de tudo que Ele é. Seria incompreensível para nós, porque a nossa mente é limitada em relação às coisas de Deus. E a gente vai ver isso aqui. Amém? Então, embora até para mim fica difícil falar esse nome, quando vocês em algum momento ouvirem essa questão, poxa, mas a Bíblia fala que Deus é Espírito, e Espírito é invisível, e não tem braços, pernas, mãos, mas na Bíblia aqui, se você vir alguém maldoso pela internet, por exemplo, criticando isso, você já está vacinado, você já sabe. Isso é proteção para nós, irmãos, para que nós não sejamos enredados para nenhuma heresia, para nenhum erro da palavra do Senhor. É proteção para nós, é vacina para nós, para que nós não sejamos enganados. Em saber que o nosso Deus, Ele mesmo, amém? Ele mesmo se prontificou em deixar uma linguagem inteligível, ou seja, completamente compreensível para nós a respeito do seu ser. E é isso que nós precisamos entender. Embora não lembremos desse nome, antropomorfismo, daqui a pouco você me pergunta, eu já esqueci, tá? Mas é isso, é essa figura. Quando se trata da mão de Deus, dos pés de Deus, embora na sua essência não seja assim, essa linguagem foi utilizada para a nossa compreensão, para a nossa melhor compreensão. Amém? 2. O Deus invisível é também pessoal. Nós falamos anteriormente que Deus é uma pessoa, e de fato é. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E você vai entender qual a importância de nós estarmos estudando isso. Êxodo 3, 14. Diz assim, por favor, me ajudem. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Amém? Glória a Deus. As Escrituras nos ensinam que Deus é um ser pessoal, que está consciente de sua própria existência. O Deus invisível é uma pessoa real, mas de natureza tão infinita que não se pode apreendê-lo plenamente pelo conhecimento humano, nem é possível descrevê-lo satisfatoriamente em linguagem humana.
O fato da Bíblia nos apresentar o Deus invisível como uma pessoa real é um conceito cristão. Pois, preste atenção, em outras religiões, como o budismo, por exemplo, Deus é considerado uma força impessoal. Ou seja, Deus é considerado apenas uma grande força. Não é considerado uma pessoa com quem eu posso conversar, a quem eu posso adorar, me prostrar, chorar, contar os meus problemas, pedir socorro, pedir ajuda. Não é. Está vendo por que é importante a gente saber disso? Vou continuar aqui. Vou voltar aqui um pouquinho na leitura. O fato da Bíblia nos apresentar o Deus invisível como uma pessoa real é um conceito cristão. Pois em outras religiões, como o budismo, nós acabamos de dizer, Deus é considerado uma força impessoal. E numa outra filosofia chamada panteísmo, o que é o panteísmo? Tudo é Deus. Tudo. Tudo. Dentro dessa filosofia, e eu não vou me aprofundar nisso, tudo é Deus. O universo é Deus. A natureza é Deus. Tudo é Deus. Então, tudo é Deus. É uma essência que habita dentro de tudo. O Deus da Bíblia é uma pessoa real, consciente de sua própria existência, diferente de todos os outros seres e coisas. Ou seja, no budismo, Deus é uma força impessoal. No panteísmo, tudo é Deus. O universo é Deus. Então, eles podem adorar o universo, porque o universo é Deus. Eles podem adorar a natureza, porque a natureza é Deus. A natureza é criação de Deus. O universo é criação de Deus. Deus é o único que pode ser adorado. Então, entender que Deus é uma pessoa também é segurança para cada um de nós. Entender que o Deus invisível, mas real, é uma pessoa, nos livra de adentrarmos por essas heresias, por esses erros. De dizer, Deus é uma força. Não é uma força. Apesar de ter todo o poder nos céus e na terra. Apesar de ser soberano, criador de todas as coisas, ele não é uma força impessoal, ele é uma pessoa. E uma pessoa que se permite ser adorado. Isso é maravilhoso, entendermos isso. Amém? E isso nos protege de heresias também. Quando nós compreendemos isso, de que Deus é uma pessoa, nós somos protegidos contra essas coisas, contra essas filosofias diabólicas. E se alguém falar alguma coisa, eu aprendi, eu ouvi, eu relembrei de algo que foi dito lá na igreja. Então é muito importante saber que o Deus invisível, apesar de ser invisível, que Deus, Espírito, Ele é uma pessoa. Amém? Glória a Deus, louvados seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 45, versículo 21, por favor. Isaías 45, 21. E tanto Deus é uma pessoa, irmãos, que esse texto que a gente leu primeiro, enquanto você está abrindo aí Isaías 45, 21, ele diz o quê? Eu sou. Uma força faria isso? Uma força teria a voz para dizer eu sou? Claro que não. Eu sou o que sou. O primeiro versículo que nós lemos a respeito de Deus ser uma pessoa. Agora Isaías 45, 21. Diz assim. Vamos lá, juntos. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos, que fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura, não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Glória a Deus. O Deus pessoal é salvador. Uma força. Como atribuir salvação a uma força, irmãos? Mas a salvação vem de uma pessoa, desse Deus maravilhoso, um Deus pessoal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Além de Deus ser Espírito, de Deus ser uma pessoa,
do Deus invisível ser uma pessoa, 3, o Deus invisível também ele possui intelecto, conhecimento, sabedoria e, diga-se de passagem, é inalcançável, inatingível. Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Por favor, abra. A gente vai ler aqui o que Paulo, falando aos romanos, aborda a respeito dessa sabedoria de Deus. Eu não sei se eu posso cantar aqui um louvor que eu me lembrei, né? Por causa dos direitos autorais, eu não vou cantar não, senão... Mas me deu vontade de cantar. Mas se der tempo no final, a gente canta um outro que eu lembrei. Romanos 11, 33. Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. E diz o seguinte: leiam comigo. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Glória a Deus. Quem consegue compreender a totalidade da mente de Deus? Uma força teria pensamento, teria sabedoria, sim ou não? Não. Como outras religiões falam, é por isso que ele é uma pessoa que tem intelecto. E diga-se de passagem, como eu falei no início, infinito. Amém? Salmos 92, versículos 5 e 6. Vamos lá, Salmos. Salmos 92. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Deus. O Deus que é Espírito, o Deus que é invisível, ele possui intelecto. Que é uma pessoa, possui intelecto. Salmo 92, versículo 5. E diz o seguinte, leiam comigo. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Olha, muito profundos são o quê? Os teus pensamentos. Então vamos ver aqui uma pequena definição sobre o intelecto de Deus. Uma singela definição para essa palavra é habilidade para raciocinar, perceber ou entender. Deus possui um intelecto que vai muito além da compreensão humana. Nada está além de seu conhecimento e entendimento. Então vejamos, irmãos, Deus é Espírito. E esse Deus que é Espírito, Ele também é uma pessoa. E esse Deus que é uma pessoa, Ele possui um intelecto. E esse Deus que possui um intelecto que é inalcançável, que vai além da nossa capacidade humana de compreender, de pensar, de raciocinar, é um Deus que possui vontade também. Tópico 4. O Deus que é Espírito, é invisível, Ele também possui vontade. Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Por favor. Isaías, capítulo 46. Aleluia. Isaías 46, versículos 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade.
Veja aqui, Deus manifestando a sua vontade, e ninguém pode frustrar os seus planos, porque não há ninguém que se assemelhe a Deus ou que esteja acima dele. Ele é o único e verdadeiro Deus. É mais segurança para nós sabermos de tudo isso. O Deus que disse, olha, vai acontecer, vai acontecer. Então o que cabe a nós? Crer, temer, crer, nos aproximarmos dele. Amém? Porque Deus é verdadeiro. A Bíblia declara que Deus não pode mentir. E se ele não pode mentir, se ele falou assim, olha, vai acabar, é porque vai acabar. Se ele falou assim, ó, se arrependa e se aproxime de mim, é porque é possível que isso aconteça com a gente. Porque se eu não cumprir aquilo que ele diz, vai acontecer aquilo que ele diz. Se eu não ando conforme o propósito dele, eu estou fora dos planos dele. Eu me coloco fora dos planos dele. Então, nenhuma das suas vontades, nenhum dos seus planos serão frustrados, irmãos. Deus tem uma vontade e ele já revelou desde o início. Um dia, tudo isso que a gente vê aqui, tudo terá fim. Pessoas estão tendo fim. Pelo menos a matéria delas está tendo fim nesses dias. E para nós, qual é a esperança? Cristo. Colossenses 1:27, né? Eu sempre cito isso, né? Eu lembro sempre porque é um louvor que eu gosto muito, do Cláudio Claro, bem antigo. Cristo em nós, a esperança da glória. Mesmo quando tudo se acabar, aqueles que forem fiéis, que andarem conforme o propósito de Deus, permanecerão para sempre. Por quê? Porque é a promessa dele. Apesar de tudo se acabar, a Bíblia declara que haverá novos céus e nova terra. Para quem? Para quem estava aguardando em Cristo a esperança da glória. Então Deus vai manifestar a sua vontade. Deus tem manifestado a sua vontade, irmãos. Olha para as Escrituras, olha para as evidências desse mundo. A vontade de Deus tem sido manifesta. Quer queiramos, quer não, quer compreendamos, quer não, a vontade do Senhor está sendo manifesta. As profecias estão se cumprindo. E ao ver as profecias se cumprindo, por mais terríveis que elas sejam, nós devemos olhar para o céu e exultar no Senhor, porque a nossa redenção está próxima. Aleluia! Por quê? Porque Deus disse que aconteceria. A palavra afirma que aconteceria. Então a gente não precisa se assustar, a gente não precisa ficar apavorado, mas estar perto do Senhor. Porque perto dele é segurança para nós. Da forma como ele definiu, estarmos perto é segurança para nós, irmãos. Aleluia. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Aleluia. Quantas pessoas tomam decisões erradas, têm propósitos errados, mas Deus não, irmãos. Deus não, o propósito de Deus é perfeito. Vamos a uma pequena definição aqui sobre a vontade de Deus, né? Sobre Deus ser alguém que possui vontade. As escolhas de Deus fluem de quem Ele é. Sua vontade é uma expressão do seu ser e de sua disposição. O Eterno é o único ser que é completamente livre para fazer qualquer coisa que propõe em si mesmo, sem limitações ou a possibilidade de falhas. Esse é o Deus a quem a gente serve. Ele não falha. Os seus propósitos não falham. Não falham. Próximo tópico. Deus é espírito, mas também é um Deus relacional. Gente, isso aqui é simplesmente maravilhoso. Deus é espírito,
Deus é invisível, mas é real. Deus é uma pessoa. Deus possui o intelecto. Deus possui vontade. E Deus é um Deus relacional. O que significa isso? É alguém que tem relacionamentos. E hoje pela manhã, quando eu estava revisando isso aqui, eu fui às lágrimas porque como compreender um Deus tão grande, tão amoroso, tão poderoso, tão misericordioso, tão santo. Um Deus que odeia o mal, odeia o pecado. Como compreender o amor de um Deus como esse? E saber que Ele quer se relacionar com gente como eu, como você. A irmã Eliane orou aqui, falou sobre rebeldia. Como pode, irmãos? Sabe, eu não tenho palavras para expressar o meu espanto, a minha admiração por esse Deus. Alguém tão grande, mas tão grande, que é infinito, mas que se importa com um verme como eu. Se importa como pessoas, como cada um de nós. Tão cheios de vontades imperfeitas diante dele. Tão imperfeitos. Já parou para pensar nisso? Já parou para imaginar isso? Meu Deus, um Deus tão grande. Um Deus que não compactua com o pecado. Um Deus que odeia o pecado. Um Deus que, por ser santo, 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 é separado de tudo aquilo que ofende a sua santidade, é separado de tudo. Ele é mais santo do que os próprios anjos que estão diante dele. Um Deus cujos seres estão assistindo diante dele, conforme diz a palavra, e que ficam ali ininterruptamente declarando santo, 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 mas que com duas de suas asas cobrem o rosto para não verem a sua santidade. Seres que estão ali assistindo diante dele, ininterruptamente. Conforme Isaías no capítulo 6, se não me falha a memória, Apocalipse também fala. Como compreender um Deus como esse? Eu só tenho que crer, eu só tenho que me prostrar. Irmãos, não há uma outra coisa a fazer quando a gente compreende isso, quando o Espírito de Deus revela isso para nós, se não nos rendermos a Ele. Porque esse Deus que é tão grande, que é tão santo, Ele quer se relacionar conosco. E apesar da queda do homem, para que nós possamos entender o desejo de Deus de se relacionar com a sua criação, que apesar da queda, que poderia ter colocado tudo a perder, que a queda do homem através de Adão, ainda assim, lá no início, Deus já mostra o desejo dele de se relacionar conosco. Quando ele troca a veste de Adão, estava com aventais de figueira, e ele troca as vestes por uma túnica de pele de animal. Aquilo ali é um simbolismo de que ele iria prover a condição necessária para que o homem se voltasse para ele. Cristo, Jesus, foi como nós já lemos aqui, irmãos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Olha aí o Deus de relacionamento nos chamando. Quando Deus nos chama ao arrependimento, Ele está nos chamando para um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Ele nos está chamando para um relacionamento de amigo, de filhos. Ele quer nos chamar de filho e não que nós sejamos inimigos dEle.
Porque o pecado, a prática do pecado, o distanciamento dele, nos torna inimigos dele. Mas apesar da nossa inimizade para com ele, ele nos chama para sermos amigos dele. Através do seu Filho Jesus, através do sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Atos capítulo 17, versículo 26. Deus nos chama ao relacionamento com ele. Deus é um Deus de relacionamento. O Deus Espírito, que é invisível, mas é real. Ele também é um Deus relacional, é um Deus de relacionamento. E Ele nos chama para um relacionamento muito mais íntimo para com Ele, dia após dia. Deus é Espírito. Mas isso não impede de nos chamar a um relacionamento com Ele. Aleluia. Atos 17, versículo 23 e 26, melhor dizendo. E 27, diz assim: e de um só sangue fez toda a geração... Desculpa, não esperei por vocês, né? Vamos ler de novo? Atos 17, 26, 27. Vamos lá. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ele não está longe, é a palavra que diz, eu posso me relacionar com Ele, por causa de Jesus. Por causa de Jesus, um novo e vivo caminho foi aberto, e eu posso entrar no Santo dos Santos, com ousadia, e adorar ao Senhor. Aleluia! Ao Deus invisível, mas real, ao Deus eterno, poderoso. Aleluia! Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Um Deus de relacionamento. Um Deus tão grande, tão santo, mas que nos chama para ter um relacionamento com Ele. Gente imperfeita como eu, como você. Deus falando assim, vem. Eu estou te convidando, vem. Vem dentro das minhas condições, mas vem. Vem que eu te ajudo. Vem que eu te transformo. Vem. Se adequa àquilo que eu estabeleço e vem. É assim que Deus faz. E qual é o estabelecimento de Deus? Arrependimento. Vem, vem. É Deus falando isso pra gente. É Deus falando isso pra igreja. É Deus falando isso pro mundo. Se arrependam e venham. Jesus disse, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É Deus nos chamando. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Acharam? Amém? Então vamos lá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia! Deus está pronto para perdoar. Deus está pronto para ter relacionamento comigo e com você. Com cada um de nós. Abandonemos toda sorte de pecados. Abandonemos toda sorte de embaraços que nos impedem de nos achegar mais perto do Senhor. E nesses dias, irmãos, o Senhor está nos chamando para mais perto. Igreja Bíblica Cristã. Nesses dias, o Senhor está nos chamando para mais perto. Porque quanto mais perto do Senhor, mais longe do pecado. Quanto mais perto do Senhor, mais santo eu serei, irmãos. Mais necessidade de me santificar eu terei. Então, o Deus de relacionamento está me chamando para um relacionamento para que eu tenha a imagem de seu Filho estampada em mim completamente. Isso é segurança para mim. Para quê? Para que quando vier toda sorte de adversidades,
eu não tenha nenhum outro olhar senão para Ele. Nada será capaz de tirar o meu foco dele, porque eu estou completamente ligado com os olhos fixos nele. Por isso que Ele está nos chamando ao relacionamento. É por isso que Ele é um Deus de relacionamento. Embora, humanamente falando, para nós, é impossível nós acessarmos a Deus. Então foi por isso que Ele veio e se apresentou para nós. Ele veio e se revelou a nós através do seu Filho. Porque para nós era impossível buscá-lo por causa do pecado. Mas Ele providenciou todos os meios para que nós pudéssemos irmos até Ele conforme Ele quer. Então cabe a cada um de nós, irmãos. A gente já está finalizando, graças a Deus pelo tempo também. Deus não é um ser impessoal, incapaz de se relacionar. Louvado seja Deus por isso. Ele criou o homem para que o mesmo o conheça e seja receptor de sua bondade. Quando esse relacionamento foi interrompido por causa do pecado, por graça, o Criador enviou o seu próprio Filho para restaurar esse relacionamento. Glórias a Deus. Aqueles que foram reconciliados com Deus por meio da fé em seu Filho devem ter a maior confiança de que o Senhor busca um relacionamento pessoal, vivo e crescente para com eles. Deus está nos chamando. Vem, vem. Mergulha. Não fica com a água nos seus tornozelos, não. Vem. Não, Senhor, para aqui tá bom, já está no meu joelho. Não, vem. Vem mais, vem mais. É o Senhor nos chamando. Não fica com água na cintura, não. Vem. Está no peito, Senhor. Vem, vem. Deixa que eu te controlo. Aleluia. Segundo Paul Washer, de Gênesis a Apocalipse, foi o que ele escreveu, tá, irmãos? As Escrituras tratam Deus como alguém que deseja entrar em comunhão com sua criação. É apropriado dizer que a Bíblia é a história de Deus buscando restaurar seu relacionamento com o homem que foi quebrado por causa da rebelião de Adão. O Washer escreveu isso. E agora, para finalizar, como aplicar esse estudo na minha vida prática? Devemos compreender que, como o nosso Deus é Espírito, a nossa adoração deve ser compatível com a sua natureza. A verdadeira adoração se dá à medida que o Espírito de Deus revela a verdade e a realidade de Deus ao adorador. Jesus Cristo é a verdade. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, conforme diz em Hebreus 1:3. Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. Por isso, verdadeiramente, ele pôde dizer: quem vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1:18. E agora, para finalizar, como diz o nosso amado pastor Sandro, finalmente, também é importante entender, conforme observa Millard Erickson, que a doutrina da espiritualidade de Deus faz oposição à prática da idolatria. Por quê? Porque como Deus é invisível, como é que eu vou fazer uma imagem, como é que eu vou estabelecer algo se eu não sei qual é a forma de Deus? Então nos protege da idolatria, de produzir imagens. Isso que Millard Erickson quis dizer. Millard Erickson, que a doutrina da espiritualidade de Deus faz oposição à prática da idolatria.
e ao culto à natureza, como nós falamos anteriormente, sobre os budistas, que entendem que Deus é uma força, e sobre os panteístas, que entendem que Deus é tudo, é o universo, a natureza é tudo. Sendo espírito, Deus não pode ser representado por nenhum objeto ou figura física. Além disso, o fato de ele não se limitar a um espaço geográfico também combate a ideia de que Deus pode ser contido ou controlado por alguém. O nosso Deus é infinito. O nosso Deus é ilimitado. Porém, Ele nos chama, seres tão limitados como nós, a um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Ele nos chama a nos achegarmos mais perto dEle. Amém? Então, a gente fica por aqui. Deus é Espírito. Com esse estudo, Deus é Espírito. Essa terceira aula, em que a gente trata em que Deus é Espírito. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Glória a Deus. Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade e misericórdia. Eu não tenho palavras para mensurar a minha alegria em observar a Tua grandeza. E mesmo observando a Sua grandeza, Senhor, a Sua infinitude, Pai, e mesmo observando a Sua infinitude, Senhor, saber que o Senhor se relaciona conosco. Pai amado, Pai querido, eu quero render graças ao Senhor juntamente com a sua igreja, clamando a Ti, Senhor, rendendo graças a Ti, Senhor, porque, Senhor amado, apesar de tudo que o Senhor fez por nós, não há como pagarmos, ó Senhor, por todos os benefícios feitos, ó Senhor. A única coisa que nos resta fazer é nos rendermos completamente à Sua majestade, Pai. A única coisa que nos resta fazer, Senhor amado, é nos render, Senhor amado, ao Seu poder, Pai. A única coisa que nos resta fazer, Senhor, é nos rendermos, ó Senhor, completamente a Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nos rendemos, ó Senhor, nessa manhã, Pai amado, em adoração a Ti, Senhor. Nos rendemos, ó Pai querido, Pai amado, reconhecendo, Senhor amado, o Teu grandioso poder, Pai. Reconhecendo, Senhor, que nada somos, ó Pai amado, mas que o Senhor, Pai amado, mesmo sabendo de todas as nossas limitações, ó Senhor, mesmo, ó Senhor amado, nos rebelando contra Ti, Pai querido, o Senhor, Pai amado, sempre quis, ó Senhor, e quer, Senhor, se aproximar de nós, ó Senhor, para que o adoremos voluntariamente, Pai. Obrigado, Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Senhor. Nesta manhã nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Amém, Deus, e amém.